muito frio. Bom, gente, vamos iniciando. Tem todas umas palavras de entrada aí que até a gente começar, né? Bom, inicialmente, então, né, boa noite, sejam todos e todas bem-vindos aí ao nosso seminário sobre os escritos, um seminário, então, que tem o propósito de discutirmos os textos que compõem a coletânea dos escritos de Lacan, né, essa atividade que começou em 2019 e tem a sua continuidade aqui nesse ano. Hoje à noite vamos discutir, então, o texto Observações sobre o relatório de Daniel Lagache. Gostaria de, antes de entrar na questão especificamente, agradecer, como de costume, a Maiêutica pelo espaço, a todos que estão envolvidos na atividade, a Estela que transcreve seminários, o pessoal do grupo de estudos do Seminário dos Escritos, que nos acompanham aí com um grupo de estudos, estudando os textos para debater aqui, esse grupo que foi criado recentemente, e também dizer que o seminário de hoje, que está sendo gravado, ele vai ser também um seminário que inaugura o canal YouTube da Maiêutica, né? Nós não tínhamos um canal de YouTube, aliás, tínhamos, mas com uma pequena postagem de não sei quantos anos atrás, uma postagem específica que foi feita, e agora, então, estamos reativando o canal, e justamente foi informado que esse seminário vai ser a primeira postagem, então, nessa reativação. Então, estamos todos bem arrumadinhos aqui para ficar bonitinho na filmagem, né? Eu agradeço, então, essa colocação aí, né, do seminário, né, de ser esse primeiro ponto aí de postagem no canal. Bom, muito bem. Então, nesse sentido, eu gostaria de lembrá-los também que a participação de vocês está sendo gravada e depois vai se tornar pública no canal, né? Então, se alguém não concorda com a disponibilidade, a disposição da sua imagem e voz, enfim, entre em contato conosco que a gente edita a sua participação, retirando, se por algum motivo não quer que a participação esteja ali. Caso contrário, todos estão cientes e de acordo com a participação aqui e depois a publicação no canal. Muito bem. Então, vamos... o texto de hoje, para quem, não sei se tem alguém que está participando pela primeira vez, a gente tem um tempo de exposição aí do seminário, né, e depois dessa exposição, aí vem um colega que sempre convidamos aí, que faz um pequeno debate, uma pergunta, uma questão para animar a discussão, né. Então, no dia de hoje, nós vamos ter a presença da colega Lorena Fajardo Rivera, que é estudante de letras francês da UFSC, que é membro do GESTOS, Gestão Universitária Integrar, e faz parte do projeto de Educação Comunitária Integrar, e é também participante na Maiêutica, né? Então, a Lorena, ela faz parte desse grupo de estudos que foi criado sobre os escritos, e ela, em nome do grupo, também vai trazer alguns pontos ou algumas questões lá que foram discutidas, então, no grupo. Agradeço também, já de antemão, a disponibilidade da Lorena. Muito bem. Então, vamos à exposição do seminário, propriamente dito.
Travou, meu? Só um pouquinho, gente. O que aconteceu aqui? Ah, tá. Justamente a página que eu preciso aqui para me guiar travou. Sem isso, não consigo dizer uma palavra. Bom, o texto, então, observação sobre o relatório do Daniel Lagache, psicanálise e estrutura da personalidade. Inicialmente, um pequeno comentário, quem foi Daniel Lagache, né? Ele foi um psiquiatra e psicanalista francês, nasceu em 1903, faleceu em 1972, é um psicanalista contemporâneo de Lacan, né? Também foi professor de psicologia e trabalhou muito próximo de Lacan, porque em 1953, quando houve uma primeira cisão com a IPA, junto com Lacan, ele fundou a Sociedade Francesa de Psicanálise, né? E depois a Associação Psicanalítica, né? Então, quer dizer, nesse primeiro desentendimento aí com a IPA em 1953, que depois, mais tarde, em 1964, vai ter a excomunhão de Lacan. Então, Lagache trabalhou muito próximo de Lacan aí, nesse momento, e tiveram uma profunda interlocução. O texto aqui escrito, diz Lacan, ele é um texto a partir de uma gravação de uma apresentação do Lagache, contudo, um trecho da gravação ficou perdido, e é justamente a partir desta falha que Lacan procede a reformular o seu discurso, né? E essa apresentação trata-se, então, do relatório do colóquio de Rouillemont, que aconteceu entre os dias 10 e 13 de julho de 58. Lacan faz um pequeno, uma pequena epígrafe fazendo referência, esse texto foi escrito, na verdade, em 1960, né? E publicado depois na revista La Psicanálise, né, na Páscoa de 1960. E na epígrafe do texto, o Lacan faz uma referência ao Seminário da Ética, um seminário que estava acontecendo aí nos arredores desses anos, o Seminário 7, que é do pote de mostarda, onde Lacan, né, trabalha de modo belíssimo a ideia do pote de mostarda, a ideia do pote, do vaso, né, enfim, toda aquela ideia do vaso como a construção de um vazio, né? Ou seja, o vazio fica ali, né, construído a partir do vaso. Bom, esse texto, então, ele é dividido em quatro sessões, né? A primeira sessão intitula-se A Estrutura e o Sujeito. Lacan começa dizendo que o termo estrutura é chave no texto de Lagache, e é um termo que faz referência, então, à antropologia estruturalista. O termo estrutura é atacado de diversas formas, diz Lacan, inclusive entre os próprios estruturalistas. E Lagache o toma, então, no sentido de Lévi-Strauss. A estrutura se refere a um conjunto em que não há uma hierarquia ou uma prioridade. A consideração estrutural que Lagache considera é geométrica. A estrutura, vai dizer Lacan, não é a forma, mas a exigência de uma consideração à topologia. Ou seja, porque uma possibilidade de entender a estrutura é como forma. E aqui, Lacan está, né, considerando não propriamente a forma, mas a questão da topologia. A linguística introduziu a estrutura através da própria articulação do significante, diz Lacan. Embora que aqui a gente tem que fazer a ressalva que no texto de Saussure, né, que é considerado o pai da linguística moderna, nós não encontramos o termo estrutura. Né, o Saussure, assim como Freud, falava em sistemas, né? Isso é interessante também, Freud também nunca usou o termo estrutura, não no sentido de conceito. A palavrinha estrutura vai ver que circula em algum momento da obra do Freud, mas enquanto um termo conceitual, não, né? Então, ambos falavam em sistemas, o Freud aí do sistema consciente e inconsciente, e o Saussure tratando a língua como um sistema de signos, né? Então, o significante como algo fazendo parte desse sistema. Dizer da estrutura aí já é uma leitura estruturalista, tanto da linguística quanto da psicanálise, né? Lacan lendo Freud de uma maneira estruturalista
e os linguistas da época, principalmente Benveniste, lendo Saussure de uma maneira estruturalista. Lagache coloca a estrutura como aparente e uma outra como sendo da experiência, algo que Lacan refuta na medida em que o estruturalismo nos permite falar da experiência no campo em que isso fala, o saparle, né? O material e a interpretação é a incidência da estrutura que vemos despontar em nossa experiência. Lagache, então, lê as tópicas freudianas de um modo estrutural, entre os processos primários e secundários. As estruturas que Lacan sustenta não têm a ver com as estruturas do organismo, quer dizer, são estruturas do orgânico, né? É nas fissuras que aparecem as duas ordens, a do inconsciente e a do consciente. Lagache tem razão em lembrar que não avançamos no problema da natureza da consciência. Lá pela página 657, Lacan critica Hartmann, Cris e Loewenstein, como em geral ele faz, por não entender muito bem a introdução ao narcisismo e de como dão uma concepção antropomórfica da segunda tópica, e colocam isso como uma carta marcada. Uma carta de baralho, como aquela que o ilusionista nos obriga a pegar, dando a ideia de que é aquela que escolhemos, né? Lagache, então, mostra essas deturpações que chama de enclaves animistas. O importante é diferenciar aqui os sistemas inconsciente e consciente por suas funções e que essas não sejam entendidas como fisiológicas. Lacan vai tentar mostrar que aquilo que Lagache chama de estrutura de personalidade não é suficientemente radical. Antes de existir em si, por si e para si, a criança existe por e para um outrem. Já é um polo de expectativas, projetos e atributos, né? Então, aqui é interessante esse momento que Lacan, né, traz a questão da criança, dessa existência em si, por si e para si, né? Ou seja, nas três formas aí, ela se refere a si, né? Em si, por si e para si. Mas para isso tudo acontecer, há que a criança existir por e para um outrem, né? Utilizando aí o outrem do latim, né? E aí, Lacan vai dizer que essas expectativas, projetos e atributos, um polo de atributos, é isso que a criança é antes do nascimento, e talvez o acúmulo disso irá sufocar-lhe. Atributos quer dizer aqui significantes, ligados ao discurso, né? Ou seja, não são simplesmente atributos ou atribuições, mas que têm a dimensão do significante. Lacan se pergunta se isso que está professando Daniel Lagache não seria o mesmo que Lacan enuncia quando diz o inconsciente é o discurso do outro. Ou seja, Lacan aqui mostrando que isso que estamos encontrando na leitura do Lagache é o que está presente no próprio discurso de Lacan, quando ele coloca que o inconsciente é o discurso do outro. No sentido que há uma ideia, né, que se passa de geração em geração, algo que podemos situar como sendo o ideal do eu, um ideal quanto ao nome, prenome, ao sexo, enfim, todas essas expectativas que se coloca aí, né? No ideal do eu, há, diz Lacan, um erro de pessoa. Interessante essa expressão, né, erro de pessoa, porque ele já tinha usado essa expressão erro de pessoa no texto anterior, aqui dos escritos, a direção do tratamento. Mas lá ele usa o erro de pessoa para falar mais diretamente da transferência, né? Mostrando, por exemplo, como que a transferência é um erro de pessoa, né? Se atribui coisas ao analista, mas que ele não é. Então, o analista empresta o seu ser para os fenômenos transferenciais, né? E aqui é interessante que ele vai colocar também o ideal do eu
como um erro de pessoa, no sentido que sim, que né, colocamos muitos nesse lugar de ideal, quando nós mesmos também nos colocamos nesse lugar de ideal, e isso é um erro de pessoa, ou seja, é um erro de pessoa acreditar que aquela pessoa vai estar naquele ideal, né? E com isso Lacan diz que repercute o desejo dos pais, repercute o desejo no sujeito pelo significante. Então, quer dizer, é esse significante que vai né, cair sobre o sujeito como uma chuva, uma tempestade, né? E aqui Lacan também coloca alguma coisa interessante, que ele diz que mesmo que não haja aí um grande expectativas ou atributos por parte dos pais, Lacan vai dizer nas 660, o feto, nos meses que começa a dar os sinais da sua existência, também coloca o outro a falar dele. Ou seja, o feto, na medida que começa a se mexer, começa a dar os sinais da sua existência, faz que o outro fale dele, né? O discurso do outro, então, produz uma diferenciação primária. Essa estrutura, inclusive, funda uma estrutura amorosa. Não se trata de uma participação simbiótica entre a mãe e o bebê, mas alguma coisa que faz com que a coisa aconteça na marca do simbólico. Quando a criança começa a falar de si, é porque já foi falado por outrem. Ou seja, o ser para o outrem e o ser para si, né? Com uma certa precedência de que, numa antecedência lógica e de que é necessário né, ser falada por esse outrem para poder falar. O drama do sujeito no verbo é que ele encontra ali a sua falta a ser, nos diz Lacan. A estrutura da falha é constitutiva do jogo de xadrez, né? Então, Lacan coloca a projeção como uma função do imaginário e a introjeção na relação com o simbólico. Interessante aqui como ele vai pôr a projeção e a introjeção, porque isso vai estar correlacionado com os ideais de pessoa, né? A projeção ligada à função do imaginário, e nesse sentido a função do eu ideal, isso que se projeta, né? Do eu para o ideal, né? Esse eu nesse lugar do ideal, e a introjeção relacionada ao simbólico, na medida que é um ideal de eu, é um ideal que é introjetado no eu, no sentido de que eu não sou o ideal, mas eu introjeto esse ideal e busco ser esse ideal, né? Então, a projeção nessa função imaginária e a introjeção na função simbólica. Lagache toma a intersubjetividade na relação com o outro, em que, na relação simétrica com o outro, o sujeito se vê objeto, né, para esse outro. O sujeito mesmo vai apontar a partir de um desejo. Lacan vai dizer, o eu sujeito vai tentar repelir o eu objeto. E fora desses dois, não se passa nada mais que a coisa, né? Ou seja, ele usa essa expressão eu sujeito, eu objeto, né? E fora desses dois está a coisa, justamente a coisa que ele vai trabalhar no seminário 7, né, da ética, e reportada, então, aí nesse pote de mostarda, né, a coisa como esse inominável, né, isso que né, justamente chamado a coisa como impossível de dizer, impossível de nomear, né, isso que bom da ordem do real. O efeito de noese, né, que seria esse captar o objeto pela percepção, na tradição filosófica, né, o efeito de noese não se relaciona com o fading do sujeito. O fading se produz na suspensão do desejo, por eclipsar o sujeito no significante da demanda e na fixação da fantasia. Torna-se o próprio sujeito corte
que faz brilhar o objeto parcial e sua indizível vacilação. Ou seja, aqui Lacan está trabalhando justamente o fading do sujeito no momento em que o sujeito se eclipsa, né, no significante da demanda, fixado ali numa determinada fantasia, né? Ou seja, é uma relação do sujeito com o objeto A, justamente é por isso que a fantasia está em cena, aí, né? A relação do sujeito com o objeto A, em que o sujeito fica eclipsado aí na sombra disso, né? E aí temos o fading, né? Quer dizer, que é esse desfalecimento, essa síncope do sujeito. Na página 663, temos ali a segunda seção do texto, intitulada Isso Onde? Uma pergunta, né? E Daniel Lagache segue um estilo personalista, né? Ele vai tomando, então, a segunda tópica freudiana como sistema dentro de uma estrutura, ou seja, retomando o termo sistema, que é freudiano, para entender esse sistema dentro de uma estrutura, né? Inclusive, há um capítulo que fala da estrutura do isso, né? E para Lacan, isso aponta para a estrutura do sujeito, né? Na verdade, não se trata bem da estrutura do isso, mas a estrutura do sujeito. Na 664, é preciso afinar 3 ditos entre si, vai dizer Lacan. O isso é não organizado, o inconsciente não abrange a negação, não há nenhuma contradição de valor, e as pulsões de morte fariam imperar no isso um silêncio. Então, nesses 3 pontos, é importante a gente se deter um pouco aqui, de que o isso não é, o isso é não organizado. Isso é interessante, né? Lacan não está dizendo o isso não é organizado, não. Ele está dizendo o isso é não organizado, né? O inconsciente não abrange a negação, ou seja, não há a contradição de valor. E as pulsões de morte fariam imperar no isso um silêncio, ou seja, as pulsões de morte no isso se representam aí como um silêncio, né? Para Lacan, então, não podemos prescindir da noção de significante, seja no aspecto material e redutível, seja pelo poder de suportar uma coexistência constitutiva pela desordem da sincronia, de elementos que subsistem à ordem mais indestrutível que se manifesta na diacronia. Na página 665, ele vai dizer, então, que sua subsistência de conotação não pode ser suspensa por lhes serem ligados a signos contraditórios, né? Então, ou seja, aqui o Lacan vai dar uma ênfase nessa questão de não prescindir do significante, e justamente nesses 2 eixos da linguagem, né? O eixo da sincronia, que é um eixo da desordem, com o eixo diacrônico, que é um eixo da ordenação, né? Da sucessão, né? Então, nessa ordem discursiva, nessa ordem do significante, se trata de uma ordem discursiva em função do que se atravessa em cada questão, né? Nem tudo na pulsão é estrutura, e há também o seu estatuto energético, vai lembrar Lacan, né? A imagem confusa do isso como reservatório das pulsões fica um pouco desagradada em Lagache, né, por conta de um organicismo grosseiro, né? Mas para Lacan, o isso é um reservatório e uma reserva. O que ele acumula vem de fora e ele acaba dormindo sobre isso que vem de fora. Ou seja, é um reservatório e uma reserva. Quer dizer, um reservatório no sentido que alguma coisa vem de fora e entra, e uma reserva que ele acaba tendo uma propriedade, né, dormindo sobre isso que vem de fora. Quer dizer, numa certa posse disso, né? Enfim, então aqui nós estamos numa sessão que está sendo bordeada aí o isso, né? Enquanto esse elemento da pulsão, esse elemento que escapa ao significante, esse elemento que é não organizado, né? Enfim.
Na página 666, Lacan diz: se no inconsciente não há nem negação, nem dúvida, nem grau de certeza, não é para nos fazer imaginar que ele comporta uma certeza irrestrita, nem tampouco o grau zero de certeza. Como agiríamos de outro modo se há muito tempo formulamos que é somente a ação que gera a certeza no sujeito? Ou seja, Lacan aqui vai apontar o erro de Lagache ao confundir a afirmação com certeza. Não há certeza nessa colocação de Freud, né? Que no inconsciente não há nem negação, nem dúvida, nem grau de certeza. Ou seja, não há certeza, mas há afirmação. Ou seja, há a Beyahung, né? A afirmação, ou seja, no inconsciente há Beyahung, há essas afirmações. A certeza é outra história. A certeza, ela está contracenando com a dúvida, né? Como a verdade é mentira, assim, se você domina uma, você domina a outra. A afirmação, não. A afirmação é como uma certa inscrição, né? Que se processa ali, a Beyahung, né? Lacan brinca, então, com a questão do saco de loteria, né? Em que diz lá o número 58, né? Que é um número fruto de um número primo, né? E menciona o possível acaso dos números, né? Que ficou num capítulo esquecido da psicopatologia da vida cotidiana, em que Freud mostra como, por exemplo, na psicopatologia da vida cotidiana, né? O Freud mostra como que um número qualquer, um número aleatório, ele não se torna tão aleatório assim, de como a escolha de um número qualquer, né, pode ter uma relação com o inconsciente, né? Na página seguinte, Lacan vai dizer, bom, deixamos os números de lado, mas parece que nem tanto, porque ele traz aí a ideia da Cabala, dizendo que na Cabala os números se associam a letras. E aí Lacan, né, parte para os jogos linguísticos que compõem os xistes para mostrar que é com o significante que a psicanálise trabalha, né? Ou seja, com letras, com números, não importa, o importante é essa ordem do significante, né? Né, por fim, conclui que Daniel Lagache tem todo esse trabalho por querer que a função de juízo seja privilégio do eu. Lacan vai dizer que no projeto de Freud já está uma ideia de juízo e de um juízo primário, que Freud trabalha numa ideia de juízo de atribuição e juízo de existência, em que o juízo de atribuição tem uma antecedência lógica em relação à negação, que é o juízo de existência. Então, quer dizer, Freud trabalha com dois juízos, de atribuição e de existência, sendo que o juízo de atribuição tem uma antecedência lógica em relação ao juízo de existência, porque justamente o juízo de atribuição é a Beyahung, é a afirmação. Então, quer dizer, a afirmação como uma atribuição. Já o juízo de existência é a negação ou não da existência, né? Ou seja, o juízo de existência, ele pode ou não ser negado, né? Você pode ou não negar a existência de algo, mas a atribuição não. A atribuição como essa afirmação que se inscreve lá, que já estava lá, né? E aí Lacan comenta um aspecto aqui da gramática francesa, mas puxando para o lado psicanalítico da coisa, que é o uso da partícula ne no francês, né? Que é uma partícula que, em geral, ela está contrastando com a negação, né? Je ne suis pas, por exemplo, eu não sou, né? O ne e o pas. Je ne suis plus, quer dizer, eu não sou mais, né? Enfim, tem também o ne rien, agora não me vem nenhuma frase à mente, né? Mas que também é essa negação de eu não sei nada, por exemplo, je ne sais rien, né? Então, o ne está sempre contracenando com uma partícula de negação, ou de exclusividade, como, por exemplo,
je ne sais que, né, eu somente sei que, né, mas não é esse os casos que Lacan vai trazer aqui. Ele vai pegar uma frase, por exemplo, je crains qu'il ne vienne, né? Então, je crains qu'il ne vienne, eu receio que ele venha. Tem o ne ali perdido, né? Je crains qu'il ne vienne. Só que esse ne, Lacan vai dizer, é expressivo. Expressivo do quê? Né? Esse ne em francês já deu muito trabalho para os gramáticos, como ele vai brincar, mas não expressa um não expressa uma negação. Ele fica como aquela partícula que, em geral, atribuída à negação, mas que naquela frase ela não nega nada, né? Ou seja, é uma partícula atribuída à negação, mas que naquela frase não está negando nada. Por exemplo, je crains qu'il ne vienne, eu receio que ele venha. Não tem nenhuma negação aí, né? Em português, nós também temos alguns empregos do não em que a gente não está negando, né? Algumas frases, por exemplo, que a gente usa ou não, e aquilo não é uma negação, né? Às vezes frases interrogativas, como, por exemplo, você não quer que eu acredite nessa história? Essa frase poderia ser reescrita, não traduzida, perdão, reescrita como, você quer que eu acredite nessa história? Né? Você não quer que eu acredite nessa história. Ela é igual, ela é equivalente, do ponto de vista semântico, de sentido, né? De dizer, você quer que eu acredite nessa história? Ou seja, o não ali não está negando, né? Então, não sei se o caso que eu trago aqui do português se aplica na mesma medida do que Lacan está trabalhando no francês, mas simplesmente me veio à tona isso, de que em português nós também temos várias frases com o não, que não é uma negação, né? Aqui Lacan vai dizer, então, que é a própria ambivalência do inconsciente. O sujeito denunciado está no que é dito. O sujeito da enunciação está nesse ne, né? Ou seja, nesse ne. Ali está o sujeito da enunciação. O enunciado, bom, o enunciado é a sentença, é a frase, né? Lacan traz um outro exemplo aqui também, que é do mesmo tipo, quando ele diz avant qu'il ne vienne, né? Antes que ele venha, né? Então, o inconsciente desconhece o tempo e a atenção comporta tempo no ritmo de uma escansão. Lacan fala de como a partícula ne fica perdida no tempo da frase e faz referência a uma dos lobos que produzia uma certa elisão. Elisão quando tem uma junção, né? Por exemplo, de aqui, daqui, de água, d'água, né? A supressão de uma letra, por exemplo, uma elisão, né? E o Homem dos Lobos fazia uma elisão no seu sobrenome, né? No seu nome de família. E aí, Lacan vai colocar, então, que essa ablação, né? Essa remoção do significante, quando o sujeito fala, tu se referindo a si mesmo, né? Isso é uma outra coisa interessante também, que a gente escuta a rodo na clínica, né? O sujeito falar o tu, mas ele está falando dele, ele está falando do eu, né? Quando o sujeito diz, aí tu sabe como é que é, né? Aí tu perde a cabeça, aí tu faz coisa que tu não queria fazer. Esse tu que ele fala não é o analista, é ele mesmo, né? Ou seja, eu perco a cabeça, eu faço coisas que não queria fazer, né? Mas ele fala no tu, muitas vezes até no ele, né? Aí o cara perde a cabeça, né? Aí ele fica descompensado. Esse ele é eu, né? Ou seja, de como é complicado usar o eu, né? Não é só um emprego gramático, não é simplesmente um erro de fala aí, que o sujeito não consegue empregar direito os pronomes. Não, é uma questão psíquica isso, né? De falar nesse tu, né? Como sendo o eu, né? Bom, Lacan sublinha, então, as relações do sujeito com
Lacan não, perdão, Lagache sublinha as relações do sujeito com a estrutura e do sujeito com a estrutura do significante, né? Reforçando isso que não é bem-vinda essa supressão do significante, né? Assim como essa supressão do tu, do eu, né? Do tu não, do eu, né? Lagache diz que o sujeito não se distingue da pulsão do alvo e do objeto, mas Lacan vê aí a importância de haver separações, para não ficar algo como engastados, todo uns, num leque, ou seja, todo uns, né? O sujeito, o alvo, o objeto, a pulsão, quer dizer, todos, num todo, uns, né? Vários engatados num só, né? Assim que eu entendi, ao menos. Nesse leque que quando abre, abre todos, né? Lacan diz que a união do sujeito com o objeto é o que se busca na teoria clássica. Lagache defende a ideia de que a ausência do sujeito é o que melhor caracteriza a organização do isso. O sujeito da existência deve estar em relação ao juízo de atribuição. Muito bem. Na página 674, então, chegamos na terceira seção do texto, Dois Ideais de Pessoa, em que Lacan começa essa sessão elogiando Lagache, porque decanta a autonomia do eu, né? Há também algumas estranhezas, como o fato de Lagache dizer que o sujeito só se produz no encontro com a imagem narcísica, né? Lacan lê isso no Lagache como uma estranheza, né? O eu é uma função de desconhecimento. O eu precisa da realidade para se apoiar. Já o efeito do inconsciente é colocar o eu no lugar da ignorância. Pensar que o problema da psicanálise seria corrigir tal curvatura do eu é um erro, né? Ou seja, a curvatura do eu é esse eu que se coloca num lugar de conhecimento, quer dizer, como efeito do inconsciente, deslocá-lo para a ignorância, corrigir essa curvatura seria um erro, né? Ou seja, o efeito do inconsciente é fazer sim que o eu fique no lugar da ignorância. E isso é super importante, né? Bom, entram em cena aí também as relações do eu com isso, né? Lacan diz, então, que faz parte do seu ensino fazer a distinção no que as funções do eu impõem ao mundo e suas projeções imaginárias e os efeitos de certeza que elas retiram de mobiliar o lugar onde se produz o juízo. Porque o juízo deve vir no lugar do recalque? Será porque o recalque já está lá no lugar do juízo? E quando não é dessa forma, talvez estamos no campo da forclusão. Ou seja, repetindo, o juízo deve vir no lugar do recalque, né? E se isso não é justamente porque o recalque já está no lugar do juízo, né? E se não for dessa forma, talvez estamos no campo da forclusão. Lacan aponta que não se deve confundir as reminiscências dos enunciados com a estrutura da enunciação, né? A gente viu em cima desses exemplos a questão do enunciado e da enunciação, né? Esse sujeito que é o sujeito da enunciação, enquanto o enunciado está no campo imaginário aí, né? Do eu e da língua, né? E Lacan diz que vamos concentrar, então, as atenções nas diferenciações magistrais que faz Lagache do eu ideal e do ideal do eu, né? Então, quer dizer, Lagache já está trabalhando aí esses dois ideais de pessoa. Lacan vai dizer, então, que cabe lembrar que a persona é uma máscara e não um jogo de palavras, né? O ideal do eu, seguindo a lei de agradar, leva o sujeito a desagradar ao sabor da ordem. Já o eu ideal, com o risco de desagradar, só triunfa ao agradar a despeito da ordem. Então, o ideal do eu vem como um modelo e o eu ideal como uma aspiração a seguir esse modelo, né?
Lacan, então, diz que vai retomar um ponto do seu ensino em Santana, se referindo ao Hospital Santana, onde ele proferiu seu primeiro seminário, o seminário 1, em que ele fala também do eu ideal e do ideal do eu. Irá falar, então, dos modelos óticos de clivagem entre o simbólico e o imaginário. E, para isso, então, ele pega o exemplo, o modelo do buquê invertido, que está no livro de Boisse. Boisse era um físico, né, que estava trabalhando a refração nos espelhos, né, e Lacan, como de costume, né, vai lá em outra área, né, e pega um objeto, um estudo dessa outra área e traz para a psicanálise, para, no interior da psicanálise, aí, ler aquilo, trabalhar aquilo de um modo psicanalítico, né? Então, ele fez isso de maneira sempre muito precoce e fez isso durante todo o seu ensino, né? Então, a gente vê aí já no seminário 1, e aqui sendo retomado, isso que ele vai lá na ótica, né, na física, pega esse experimento de Boisse, do buquê invertido, e traz para a psicanálise. E aí, então, ele mostra a figura 1, que é do vaso invertido, né? Que eu vou aqui compartilhar com vocês. Vamos ver se conseguimos aqui. Só um minuto. Acho que está compartilhado, né? Vocês estão vendo aqui esse esquema do espelho côncavo? Sim. Sim, ok, obrigado. Bom, agora vocês somem aqui da minha visão. Se algo acontecer aí, por favor, me interrompam. Eu não consigo ver vocês. Então, aqui na figura 1, a gente tem o vaso que está sobre a mesa, né? E ele aparece, então, invertido. Isso é próprio dos espelhos côncavos, né? Isso você pode fazer na sua casa. Se você pega uma colher de sopa, que esteja bem lustra, né? Bem, não aquela colher já gasta, daí já não usa muito bem. Uma colher bem lustra, você coloca na sua frente, você vai ver que a sua imagem está invertida, né? Então, é próprio dos espelhos côncavos produzir essa inversão das imagens. Então, essa primeira figura mostra simplesmente a inversão do vaso, né, diante do espelho côncavo que está aqui, a mesinha, né, o vaso, e a inversão. Todos esses raios aqui que estão atravessando mostra simplesmente a incidência dos raios luminosos sobre o espelho e as suas refrações, né, o campo de abertura aqui do espelho, né? É uma primeira figura um pouco mais simples aqui do esquema. Bom, voltamos aqui à tela, então. Lacan vai dizer, então, ele mostra, então, nessa figura, né, os ângulos de refração e como se forma a imagem a partir de uma curvatura, né? As relações que vão se dar no espelho esférico, né, mostram as estruturas subjetivas da relação do sujeito com o outro, né, permitindo distinguir nela a incidência, tanto do imaginário como do simbólico, né? Então, está em cena essa subjetivação, o transitivismo, né, na relação com o outro, né? Essa distinção está no cerne da Constituição, da construção, ele usa o termo construção, não constituição. Essa distinção está no cerne da construção do sujeito e é o que permite que o sujeito fale sem saber o que diz. E o sujeito nada sabe a seu respeito enquanto fala. Parte-se agora para o segundo experimento, né? Um segundo experimento em que um vaso é colocado embaixo de uma caixa. Vamos partilhar aqui novamente.
Aqui compartilhei, então, agora o segundo experimento, né, em que você tem, então, aqui uma caixa, né, que pode ser também uma mesa, ela vai fazer essa mesma função, né, um vaso que é colocado embaixo, aqui está dito dentro da caixa, mas se é uma mesa embaixo da mesa, o ramalhete de flores em cima, né? Esse é digamos, como está disposto o objeto, né? Aqui no centro a gente tem um espelho plano como esses que temos em casa, no banheiro e tal, espelho plano, e aqui um espelho côncavo, né? O côncavo justamente que é esse como a colher, assim, né? O côncavo que faz essa o côncavo que faz essa inversão da imagem, né? Diferentemente do convexo, né? O convexo é aquele, em geral, que tem nos estacionamentos, nas garagens, né? Que amplia a visão, né? O côncavo, né? Tem essa curvatura, né? Aqui no S nós temos um sujeito observador, um sujeito que olha nesse ângulo, né? E ele olha na direção do espelho plano. Ele está, então, entre as flores e o espelho côncavo, né? É nessa posição que o observador se coloca, entre as flores e o espelho côncavo. Incide o seu olhar sobre o espelho plano, e o que ele vê no espelho plano é essa imagem, né? Aqui, projetada atrás do espelho, como é assim que funciona na ótica, né? A imagem né, se configura atrás do espelho plano, né? Em que a gente vê essa mesa ou a caixa, né? O vaso de flores, né? Projetado para cima, e o ramalhete de flores no vaso, né? Eu já fiz esse experimento, uma vez até num seminário presencial na Maiêutica, a gente levou os espelhos e conseguimos fazer isso. Evidentemente, não deu para todo mundo olhar, porque cada observador tem que se situar aqui entre as flores e o espelho. Então, isso realmente é meio difícil. Mas a gente escolheu alguém da plateia, naquela ocasião, para justamente ser o observador e testemunhar o que ele vê. O que conseguimos fazer no experimento é que aqui, em relação à imagem que se produz, não é bem que as flores ficam dentro do vaso, né? Há uma sobreposição das imagens, né? Você vê o vaso e você vê as flores, né? Na internet tem alguns vídeos mostrando isso. Você vai ver que na internet, inclusive as pessoas que fizeram o vídeo, elas colocam o cabo do ramalhete das flores aqui da mesma cor do vaso. Então, o ramalhete é verde, o vasinho está pintado de verde também, porque justamente fica uma imagem sobreposta à outra. Não é que o ramalhete está dentro do vaso, isso seria até impossível, mas é uma imagem que se sobrepõe. E sendo da mesma cor, você olha, dá essa impressão, então, das flores estar dentro do vaso. Mas o fato é que essa imagem virtual é o que se cria, se constitui atrás do espelho, a partir do olho do observador, né? Então, aqui é mais ou menos como se a gente nós temos uma imagem real, totalmente não organizada, vamos usar o termo lá que Lacan usa no isso, né? O isso é não organizado, então, quer dizer, nós temos uma imagem no real aqui, meio caótica, meio despedaçada, não organizada, né? E justamente pela incidência dos espelhos, pelas refrações, né? Pelas lógicas especulares aqui dos dois espelhos, do côncavo e do plano, ocorre todo um conjunto de refrações aqui, que constitui uma imagem aqui linda, bonitinha, né? Em que o vaso não está embaixo da mesa, está sobre a mesa, ou sobre a caixa, e as flores dentro dele, tudo bem bonitinho, né? Então, quer dizer, essas linhas aqui, bom, a linha pontilhada maior que circula aqui, ela está fazendo a circunferência do espelho côncavo, né? É uma continuidade, como se fosse continuidade do espelho côncavo, né?
é pontilhado justamente porque não é a continuidade. O espelho tem apenas aqui esse espaço, né? Esse pontilhado também mostra o ângulo, né, que se abre aqui, né? E as demais linhas mostram justamente os pontos e os ângulos aqui em que os raios incidem, né? De que modo o raio luminoso incide, né? Constituindo a imagem. Bom, essas curvaturas dos raios aqui, eu nem saberia dizer bem os ângulos aqui, né, como são. Também não acho interessante aqui para o nosso propósito. O interessante é que de uma imagem despedaçada, não organizada, se constitui uma imagem muito inteira, né? Então, no nosso entendimento aqui, é mais ou menos desse eu despedaçado, desse eu não, de um isso, né? Perdão, né? De um isso não organizado, justamente o estádio do espelho vai fazer a formação do eu. O eu que se forma numa imagem virtual, né? Aqui nós temos o A, aqui nós temos o I', o A', I', né? Essa notação da física, quando você coloca a linha ali, o apóstrofe, né? Você está justamente mostrando que é uma imagem, né? Então, quer dizer, de um real não organizado que se constitui uma imagem virtual, uma imagem projetada, né? Ilusória, de um certo sentido, mas organizada, né? Então, aqui seria mais ou menos a ideia do eu. O eu como uma coisa ordenada, organizada e tal, né? Mas, ao mesmo tempo, ilusória, né? Ao mesmo tempo, um eu que se constitui de algumas ilusões aí entre esse jogo de ideais, né? Entre o ideal do eu e um eu ideal, né? Ou seja, entre aquilo que é de uma ordem da introjeção e da projeção, né? Então, mais ou menos por aí se constitui, então, digamos, esse experimento que Lacan lê aí na clave entre na fronteira entre o imaginário e o simbólico. Bom, muito bem. Então, descrevemos aqui o experimento. Deixa eu ver aqui que eu vou ter que pular uma coisa aqui que está escrita, mas que eu já falei. Sim, Lacan vai dizer também, então, que esse é o estádio do espelho, né, em que se forma essa imagem, né, jubilatória, né, mas também ilusória. E aí onde o sujeito se aliena nessa imagem, né. O próprio vaso oculto na caixa mostra como o sujeito não tem acesso a esse corpo, né. E essa questão se configura na caixa, em que não deixa de estar presente um real despedaçado, né? Ou seja, o vaso representa um pouco esse corpo oculto, esse corpo despedaçado, né? Eu costumo dizer assim, você não costuma chegar numa casa e ver um vaso embaixo da mesa, um ramalhete solto em cima, né? Quer dizer, é uma imagem um pouco surreal essa, né? A realidade é fantasmática, a realidade é ilusória também, organizamos a realidade de uma forma ordenada também, né? As flores que estão na imagem né, são percebidas como uma imagem, então, né? Há uma certa totalização ideal dos objetos, também produz como efeito os objetos parciais, mostrando que não há efetivamente a totalização dos objetos. Essa totalização dos objetos é ilusória, é do campo do imaginário, né? Uma vez que no campo do objeto a gente tem a parcialização dos objetos, né? Uma fragmentação na relação dos objetos, né? E isso produz, então, ali essa antinomia das imagens, né? Que se produzem de IA até I''A, né? Por ser justamente esse imaginário que remete a um transitivismo, né? Esse transitivismo das imagens, esse transitivismo também de um eu ideal
eu. Lacan coloca na página 683 essa ideia de eu, tracinho, ideal, eu. Ou seja, o eu ideal que depois esse eu ideal cai e entra, então, o ideal do eu, né? E Lacan diz que isso se produz nas zonas francas, né? Ou seja, justamente nessas fronteiras, né? A psicanálise é capaz de reformular um eu, assim, reconstituído em seu estatuto imaginário. Há o efeito de fading do sujeito justamente por encontrar algo da relação do sujeito com a elisão do significante. Ou seja, o fading do sujeito se produzindo aí no encontro do sujeito com a própria elisão do significante, né? E como o eu precisa ser, então, reformulado aí nesse estatuto imaginário, né? O ideal do eu surge no simbólico e nesse lugar se prende às coordenadas inconscientes do eu, né? E aqui Lacan vai dizer que nós, né, ele designa o outro, né, com A maiúscula, que faz essa função da fala, que faz com que a imagem possa se estruturar, né? O outro, então, não está ausente do sujeito na díade imaginária do pequeno outro. Seria um erro pensar assim. Então, quer dizer, nessa relação do sujeito com o pequeno outro, ou se você pensar do eu com o pequeno outro, o grande outro não está ausente disso, né? Ou seja, não há relação simbólica que não seja atravessada por uma dimensão imaginária, né? Isso é o que Lacan mostra muito perfeitamente no esquema L. Quer dizer, é um esquema que mostra justamente o cruzamento dos eixos, né? O eixo do inconsciente com o eixo do imaginário, né? E mostra justamente como que se constitui algo do eu, nessa relação com o pequeno outro, é porque tem um grande outro em cena, né? E isso no esquema L está muito bem colocado, né? A assunção jubilatória da criança na frente do espelho faz com que ela reconheça a sua imagem e a confirmação de que ela já estava lá no discurso do outro. Isso é interessante, quer dizer, se a criança consegue reconhecer e com uma certa assunção jubilatória, ela consegue reconhecer a sua imagem no espelho, de um certo modo, é porque há uma confirmação de que ela já estava lá no discurso do outro. Se ela não estivesse lá nessa precedência, nessa antecedência no discurso do outro, não tem como ela se reconhecer no espelho, né? Talvez esse o processo da forclusão na psicose, né? Quer dizer, se o sujeito não está lá, não é falado, antes mesmo de falar, não está lá no discurso do outro, como esse eu poder se constituir? Como esse eu poder se constituir, se reconhecer, né? Eu sou esse. Por isso os problemas de heteronomia nos psicóticos, né? O sujeito não diz eu sou fulano de tal, eu sou Napoleão, eu sou Jesus Cristo, né? Grandes personagens. Aí esse eu se perde em outras figuras, né? Mas como encontrar a falta que faz o sujeito surgir, fazendo ressoar seu grito? Ou seja, como encontrar a falta que faz o sujeito surgir, fazendo ressoar seu grito? E aqui Lacan vai dizer algo muito interessante, né? Que o grito do bebê é escutado como um apelo. É o traço do significante que se inscreve nesse grito, tornando apelo. Ou seja, inicialmente o grito é um grito, né? É simplesmente um grito. É a escuta do outro, né? Esse discurso do outro que torna esse grito algo da ordem do significante, ou seja, que transforma o grito num apelo, ou seja, o bebê está com fome, ou, né, está com fome, ou está com sede, ou está não sei o que lá, né? Então, quer dizer, esse grito é escutado como apelo, né? Tem um autor francês, Michel Poisat, que ele justamente joga com essa ideia do grito,
dizendo de um cri pur e de um cri pur, ou seja, um grito puro e um grito para. É fantástico isso, né? Ou seja, de quando o grito deixa de ser puro e passa a ser um grito para. E isso precisa do outro, né? Bom, Lacan vai dizer ainda que é a constelação das insígnias do significante que constitui o ideal do eu. No espelho se forma o eu ideal. E o analista no lugar do grande outro aí, né? Há um trajeto que faz o sujeito se constituir atrás do espelho. O eu ideal, o sujeito passa, né, de um eu ideal para um ideal do eu. Lacan propõe, então, a presença de dois espelhos côncavos, um espelho esférico, em que ocorre a ilusão do vaso invertido. Isso aqui é apenas uma reversão, podemos compartilhar novamente aqui, perdão, já estamos nos encaminhando para o fim aqui, não encher demais vocês. Bom, aqui em que eu estou compartilhando a terceira figura, em que nós temos o mesmo esquema descrito anteriormente, só que com essa relação de um espelho em 180, então, né? Em que você vê um certo reverso aqui, né? Nesse ângulo aqui de 90 graus, né? E o 180 fazendo essa totalização aqui, né? Bom, a posição do sujeito se desloca, então, para o outro lado, que é o I grande, né? Então, o do ideal, né? E lá percebe a ilusão do vaso invertido, quer dizer, o deslocamento, né, do sujeito para o I, para o ideal, e lá perceber o vaso invertido, né? Ou seja, é necessário um deslocamento para perceber que esse eu é uma ilusão. E esse deslocamento, essa quebra, é um fruto da análise, né? A análise, o próprio sufixo lise, quer dizer quebra, né? A hidrólise da água, lembram, né? É a quebra da molécula da água, né? Então, uma análise, uma psicanálise, é uma quebra, né? E justamente Lacan, na 688, vai criticar o Balin, por exemplo, Mikhail Balin, que nesse ponto de transição de um vaso a outro, de uma imagem a outra, no percurso da análise, o Balin colocava que o sujeito passa a se identificar com o analista, num reconhecimento de um lugar ao outro, né? Desse modo, o fim da análise seria um efeito imaginário, né? Ou seja, em que o paciente, o analisante, se identificaria com o eu do analista. Isso que Lacan, em vários textos aqui do escrito, vai discordar, e nós também, né? O paciente troca, então, o seu eu pelo do analista. O analista fica nesse ponto de ideal. Então, quer dizer, o próprio eu do analista é o ideal, né? Então, quer dizer, é necessário despontar o desejo, aquele que é insatisfeito na histérica e impossível no obsessivo, né? O desejo como justamente sendo correlativo da falta. É necessário fazer algum furo, fazer alguma falta aí, né? O objeto A não é somente parte do corpo, como seria um objeto parcial, mas ele é causa de desejo, né? Até mesmo em relação ao isso, né, Lacan vai resgatar essa ideia de que o ça parle, né, o isso fala, né? É por isso mesmo que, refletido no espelho, ele não fornece apenas o padrão da troca, a moeda pela qual o desejo do outro entra no circuito do transitivismo do eu ideal. Ele é restituído no campo do outro na função de expositor do desejo no outro. O fim da análise como o desejo aí, né, se realizando, o sujeito é divertido de seu próprio desejo, né? Esse é um campo em que o sujeito tem que né, pagar pelo resgate de seu desejo. E é nisso que a psicanálise ordena uma revisão ética, ou seja, uma ética do desejo, né? O sujeito poder pagar pelo seu desejo, né? Na página 690, ele vai dizer a função
a função fálica do significante perdido, a qual o sujeito sacrifica seu falo, as formas fálicas do desejo masculino e o grande outro barrado, falo do desejo da mulher, levam-nos ao final da análise, cuja aporia Freud nos legou na castração. Chegamos, então, na última parte do texto, a parte 4, intitulada Por uma Ética. Lacan diz, bom, aqui deixei por último para falar do supereu, né, em que o silêncio e a douta ignorância é a forma de atuação da psicanálise, né. O silêncio não como aquele analista mudo que não diz nada, mas aquele que consegue se subtrair aí da sua subjetividade, né. Esse é o silêncio do analista, né. E a douta ignorância, como forma de uma atuação da psicanálise. A lei moral também faz caminhar da linguagem para a fala. O supereu, em seu imperativo íntimo, é a voz da consciência, uma voz bastante vocal, uma voz grossa. Aqui é interessante, né? Ele coloca o supereu como sendo essa voz da consciência, e uma voz vocal, uma voz grossa, né? É a voz do Pai, né? Essa voz grossa. Uma voz que se fez ouvir em torno do Monte Sinai. Aqui ele está fazendo referência a Moisés no Monte Sinai, né? E como a montanha tremia com os trovões, né? Que, por sinal, em hebraico, a palavra trovão e voz se escreve da mesma forma, né? É a palavra kol, né? Que quer dizer, em alguns contextos, voz, em outro, trovão. Então, quer dizer, esse trovão, né? É a voz de Deus, é a voz grossa, né? Não há acaso, justamente, as crianças ficam extremamente com medo, não só as crianças, né, adulto também, nos trovões, né, nas tempestades, né, quer dizer, justamente o trovão como essa voz grossa do superior, né, a voz arcaica do Pai, né. Em sua enunciação, ele lhe deu seu próprio rumor, e daí há as tábuas da lei para reconhecer o seu próprio enunciado. O que se inscreveu nas tábuas são as leis da própria fala, e a psicanálise se anuncia com o silêncio, uma ética do desejo, não do pavor, mas do desejo. O sujeito tende a tirar o seu corpo fora do campo do desejo, e é nosso dever ético né, colocar aí esse desejo que é correlativo da falta. E isso se faz justamente com esse silêncio e a douta ignorância do analista. Bom, gente, era isso que eu havia preparado aí para esse momento. Obrigado até então pela atenção de vocês, espero não ter me demasiado na fala. Eu passo a palavra, então, a Lorena, que, em nome do grupo de estudos, né, dos escritos, vai fazer algumas considerações. A Lorena, que é estudante de letras francês e também participante aqui da Maiêutica. Sim, Lorena. Boa noite a todos, todas e todes. Então, guiada por um desejo que não sabia onde me levaria e ainda não sei onde vai me levar, estou aqui agora conversando com vocês. Atualmente vivo submergida na psicanálise e a literatura. Acho que estou de molho, na espera de acontecimentos acontecer, na espera de afetos aparecer. Foi esse o jeito em que aprendi a ler em português. Desde que comecei a me submergir por estas águas, me chamou muito a atenção um comentário recorrente na maiêutica e nas pessoas relacionadas com a psicanálise. Ler Lacan é muito difícil, não se assuste. Isso me lembra do médico, quando lhe avisa que o procedimento que vai fazer em você vai doer. Às vezes isso é fazer doer 2 vezes. Tem que me lembrar que pode doer 3 vezes. Você está lendo em português. Me perguntou sobre
isso que é tão difícil de ler? O que é? Eu tenho uma hipótese. Assumir o não saber. A partir da literatura, aprendi um novo jeito de ler, abraçando afetos que angustiam e às vezes que podem doer. Abraçar para sentir dentro de si e para si. Abraçá-los para depois deixá-los sair em formas de palavras. O afeto que abracei está no final da página 662 e no começo da 663. Falando da castração da linguagem, na entrada do discurso do outro, gostaria que fale como se dá a suspensão do desejo. Como se dá a suspensão do desejo e esse eclipsar-se do sujeito no significante da demanda. E, por outro lado, sabendo que a fantasia localiza um objeto e ela é o limite entre o princípio do prazer e o gozo total, que sensualiza a pulsão de morte, que fragmenta a totalidade, gostaria que me explique como torna-se o próprio sujeito o corte que faz brilhar o objeto parcial de aquela indizível vacilação. Devolvo a palavra para você. Ok, obrigado, Lorena, né, pelas questões. Achei fantástica essa metáfora do médico, né? Enfim, essa coisa que a gente repete, né? É difícil, né, Lacan? É difícil. Teve uma hora que eu cansei disso, de ficar ouvindo isso, e aí propus esse seminário dos escritos. Não sem angústia, né? A coisa que mais angustia para mim é essas quintas-feiras dos seminários. A hora que eu estou aqui, até que não. Até falando, começa a cair muita ficha daquilo que eu tinha lido e não tinha entendido. Falando daquilo que eu não tinha entendido, eu começo a entender um pouquinho. Então, por isso eu fico usando vocês de cobaia aí, enquanto eu estou aqui tentando entender. Mas eu também cansei dessa coisa do tipo, é difícil e tal. Não, vamos pegar esse negócio que é difícil aqui e vamos fazer doer, né? Pegando a tua metáfora, né? Vamos fazer doer e doa o que doer e a quem doer, né? Que seja em 2 vezes ou em 3 vezes, não importa, né? De fazer doer. Bom, assim, e vamos fazer os afetos doerem aqui na leitura. Bom, muito bem, essas duas questões que você coloca, né, a primeira, da suspensão do sujeito, em que o sujeito fica eclipsado na demanda, né? Primeiro, essa palavra não muito usual, né? Eclipsar, né? O que é o eclipsar? É um sombreamento, né? Ou seja, digamos, o eclipse da Lua, que é mais comum, né? O eclipse do Sol não é muito comum, mas ele ocorre, não sei de quanto tempo. O eclipse da Lua, que é mais comum, o que é? É quando o Sol, a Terra e a Lua estão numa mesma posição, de modo que a Terra faz sombra na Lua, né? Então, a hora que a gente vê a Lua sumindo no eclipse, é a sombra da Terra que, né, está sendo projetada sobre a Lua. Então, o eclipsar é um sombrear, é um sombreamento, né? Então, o sujeito eclipsado na demanda é um sujeito escondido na demanda. Ele está sombreado, ele está escondido, assim como a Lua. Tu fica observando o eclipse da Lua, a Terra vem assim, né? Vamos supor. Não, como é que seria? Vou mostrar para vocês. Aqui você está vendo a Lua, né? Quando vê, vem a sombra da Terra e toma, né? Fica só aquele preto, porque justamente a Terra está fazendo um sombreamento sobre a Lua. Isso ocorre quando eles estão alinhados na mesma posição, né? Por isso mesmo já vai se mexendo, já começa o processo de término do eclipse, né? Então, o sujeito eclipsado na demanda é um sujeito que fica sombreado, escamoteado, escondido ali, né?
ele está na sombra da demanda, né? Então, justamente, quando Lacan diz, vamos frustrar a demanda para que apareça o desejo, né? E o desejo o que é? O desejo do sujeito, o desejo do sujeito inconsciente, né? Então, quer dizer, a ideia de sujeito, ela está ancorada com a ideia de desejo, né? A gente pode dizer também um sujeito de desejo, né? O sujeito do desejo inconsciente. Então, quer dizer, o sujeito não está né, fora do desejo, né? O sujeito está ali ancorado, articulado com o desejo, né? Então, justamente, a hora que ele fica eclipsado na demanda, é porque ele está ofuscado. Deixa eu só pegar aqui também, está na 662, 60, só um pouquinho, deixa eu pegar a minha anotação aqui. Sim, né, então a suspensão do desejo produz esse fading no sujeito. O fading, o que é? O que é? É um desfalecimento, né? É uma síncope, né? Não é um falecimento, mas é quase como um pequeno desmaio que depois volta, né? Então, quer dizer, essa vacilação do sujeito se dá justamente por uma suspensão do desejo. Quer dizer, o desejo fica em suspenso, o sujeito com isso produz esse fading, esse desfalecimento, e ele está eclipsado na demanda, fixado também na fantasia, porque se vocês forem observar a fórmula da fantasia, sujeito barrado, punção de A, essa punção que está no meio aqui, que é representada por um losango, ele tem os sinais de conjunção, de junção maior e menor. Ou seja, o sujeito eclipsado na demanda é um sujeito também que ele fica diminuído diante do objeto. Fixado na fantasia quer dizer fixado nessa fórmula da fantasia em que o sujeito fica na sombra do objeto, né? Menor, quase como, né, tentando se esconder atrás desse objeto, né? E quando ele torna-se o próprio sujeito corte que faz brilhar o objeto parcial e sua indizível vacilação. Ou seja, sim, porque nesse eclipse aí, ele não é total, não existe o eclipse total, é apenas um fading, é um momento, é quase como o eclipse da Lua, é um momento que a Lua fica totalmente sombreada. No momento seguinte a sombra já começa a andar, né? A Lua começa a aparecer novamente. Então, quer dizer, esse objeto parcial volta a brilhar, né? Ou seja, não dá para ficar no fading para sempre, né? Não dá para se esconder para sempre, ficar na sombra. Impossível isso, né? O sujeito se ilude achando que é possível, né? O sujeito se ilude aí, né? Mas realmente não é possível, né? Ou seja, é um momento isso, né? Sim, e como momento até vai. O problema é o sujeito sempre querer ficar nesse momento, né? Bom, não sei se eu contemplei a tua questão, mas passamos a um debate com o público aí, lembrando que a Aline colocou ali no chat também o Google Forms ali, que é uma lista de presença. Quem quer presença, assina ali. Tá? Quem quer presença, quem quer, né, contabilizar a sua presença, assina o Google Forms. Muito bem, gente, estamos abertos, então, a perguntas, questões, comentários, podem levantar a mãozinha ou se inscrever aqui pelo chat. A hora que eu digo levantar a mãozinha é o recurso
do Meet aqui. Você levanta a mão assim, não consigo ver todos. Certo. Eduardo. Ô, Maurício, tudo bem? Vocês me ouvem? Me ouvem? Ótimo. Bom, obrigado mais uma vez, Maurício, pelo esse hercúleo esforço, né, que é sempre dar conta, né, são esses últimos textos muito grandes, né, enfim, são muitas coisas, né, e eu acho que essa questão dolorida aí, para pegar aí a metáfora da Lorena, é bem interessante, porque, bom, tem que assoprar, colocar o metiolate, né, quando doía, e acho que é isso, né, senão não sara. Acho que agradeço bastante em relação a isso. Maurício, e Lorena, né, e o pessoal que está, enfim, assistindo, a gente se reuniu lá no grupo semana passada e é claro, né, a despeito de fazer uma leitura prévia, nesse espaço também de 2 horas que a gente tem no grupo, é difícil exaurir todas as questões, e, enfim, e essa questão que a Lorena bem apresentou foi uma questão bem debatida pela gente. Eu achei bem interessante o modo como você enfim, ter algum norte aí, para usar essa expressão que, enfim. Mas ficou, aí digo no meu nome particularmente, uma questão desse texto em si, que ele está, né, utilizando, debatendo, mas muito mais acompanhando, e esse companheiro, né, de quase excomunhão também, como o Lagache, mas ficou para mim, e acho que um pouco para o grupo, quais são os pontos que o Lacan está se diferenciando, se podemos pensar assim, né, dos escritos do Lagache. E aí, enfim, uma hipótese que eu, de fato, fiquei aqui nesse momento aqui tentando achar o termo exato, mas, se eu não me engano, de uma certa posição do Lagache entre uma intersubjetividade, né, ou seja, uma possibilidade de um encontro entre análise entre iguais, e parece que esse ponto o Lacan difere, né, porque para mostrar ali não só de não iguais, mas de uma posição de um terceiro, podemos pensar assim, que seria o grande outro. Não sei se a leitura é um pouco isso. Eu queria te ouvir em relação a essas divergências que o Lacan vai apontando, se encaminha por aí, uma delas, pelo menos, se encaminha por aí. Seria isso. Certo. Ok, obrigado, Eduardo. Sim, uma questão extremamente pertinente essa que você coloca, né? Afinal de contas, no que eles convergem, no que eles divergem. De modo geral, eles trabalhavam juntos, né? Assim, o Lagache não é da turma lá do Cris, do Hartmann e tal, que ele senta o sarrafo, né? Não é dessa turma. Então, é alguém que está trabalhando ali alinhado com ele. Eu vejo que, para te responder de uma forma mais precisa, nós teríamos que rever o texto e as nossas anotações, tentando fazer um inventário ponto a ponto desses momentos. Mas eu diria que, de modo geral, eles estão né, convergindo. Lacan elogiando aí essa distinção que Lagache faz do ideal do eu e do eu ideal, né? Mas em alguns pontos o Lacan criticando, quando, por exemplo, ele fala de que em algum momento do texto lá Lagache fala da assunção do sujeito ligado à imagem narcísica. Ali Lacan diz não é isso. Quando Lacan diz, olha, Lagache está confundindo a afirmação com a certeza. Quando Freud diz, não há no inconsciente grau de certeza. Sim, a questão do inconsciente não tem grau de certeza, mas tem a afirmação, que é a Beyarro. Então, isso é fantástico ali, toda aquela história do né, a partícula né do francês ali, é esse momento que ele está dizendo, olha,
para você negar algo, esse algo tem que existir. A atribuição é outra história. Então, quer dizer, no inconsciente nós temos inscrições. Essas inscrições são afirmações. Elas não são postas para ser negadas ou não. Né? Por isso que no inconsciente não tem a negação, não tem o grau de certeza. E ali, em alguma medida, o Lagache confunde um pouco as coisas e Lacan, no texto, vem e coloca uma precisão. Acho que é um outro ponto em que ele diz de uma precisão. Tem aquele outro momento que Lacan diz assim, olha, achar que o grande outro não está envolvido aí na questão especular do eu com o pequeno outro, achar que o grande outro está de fora disso, é um erro. Só que ali, para mim, não ficou bem claro se o Lagache estaria cometendo esse erro ou se ele está dizendo como uma forma de expressão, de dizer assim, olha, se a gente entende assim dessa maneira, entender dessa maneira é um erro. Mas não ficou claro para mim se o próprio Lagache estava entendendo assim. Me pareceu que nesse ponto não, né? Então eu estou te respondendo aqui um pouco de memória, até porque agora eu não tenho como recapitular isso no texto. Estou lembrando, né, de memória esses pontos em que algum ponto de discordância, algum ponto em que Lacan observa, é o título do texto, né, observa algumas coisas que Lagache faz. Mas eu diria que essas observações são meio que em francês é remarque, né, observações é remarque, né, quer dizer, são como, né, correções, dizer, olha, aqui você falou isso, não é bem isso, aqui você falou aquilo, né, então, quer dizer, ele está fazendo apontamentos aí no texto, né, mas isso não quer dizer que eles estariam em posições posições opostas ou divergentes, apenas coisas que... Tem momentos que o Lacan foi ali bem sarcástico, né, que ele diz, isso aí que o Lagache está dizendo, né, que tem que estar antes no outrem e tal, não é o que Lacan fala a respeito do discurso do outro? Ou seja, Lacan está dizendo, olha, ele está pegando coisa que eu já falei lá nos meus seminários e está dizendo aí, mas isso aí eu já falei, tipo, isso é meu. Né? Não sei se ali faltava uma citação mais, dar o crédito certo da citação a Lacan, mas o fato que Lacan brinca e diz, o Lacan já não está dizendo isso, né? E ele mesmo se chamando aí de Lacan, né? O Lacan já não diz isso, né? Mas, enfim, eu te diria através desses pontos. Agora, para ter uma coisa mais esquematizada, teríamos que, porque eu não li com esse viés, né, assim, tua pergunta agora que me fez pensar isso, teria que recuperar e ver de modo mais, com uma lupa aí, onde é que estão esses pontos. Mas são esses que me vêm à mente agora. Obrigado, Maurício. Ok. Antônio. Boa noite, Maurício. Mais uma vez, obrigado pela aula, né? Excelente. A minha colocação, até uma dúvida em relação ao texto, né? Dentro de tudo que se falou, tanto a questão da Lorena, né? Questão do fade, do eclipsar, e também lá adiante, quando o Lacan fala dessa questão da constituição do sujeito, na página 662, eles, no penúltimo parágrafo, na 662, ele diz assim, que antes ele diz que o sujeito constitutivo é o sujeito do desejo, e logo após ele diz o seguinte, o sujeito verdadeiro, para não dizer o bom sujeito, é o sujeito do desejo, tanto no esclarecimento da fantasia, como no seu refúgio fora do discernimento, que não é nada além da coisa, que é dele, que há de mais próximo ainda se escapa. Você falou do grito, né? Do grito, que é um grito e um grito por e um grito para. Eu estou me referindo à questão da coisa, que é a fobia, né? Também lá adiante, Lacan fala que na formação do sujeito, ou o sujeito passa para a fobia,
ou passa para o fetiche, que seria a fantasia. Eu gostaria que, nesse período geral, assim, na formação do sujeito, como é que funciona essas fases em que, como Lacan está dizendo, que o refúgio seria na própria coisa, que seria horrível, né? Uma coisa desconfortável, né? Enfim, uma coisa que ele não sabe, nunca experimentou, que é a coisa das things, ou refugiar-se na própria fantasia. Esse é o que resta para o sujeito no desfazimento da realidade, em partes, para a constituição do seu próprio eu mais especular, que ele vai se formar o seu próprio eu. Esta é a pergunta, a dúvida e tal, que eu cheguei a captar completamente na teoria e nesse texto do Lacan. Ok. Certo. Obrigado, então, Antônio, também pela questão. Apenas uma observação. Ali do grito, é porque eu falei primeiro em francês, o grito é o grito puro e o grito para. Sim, sim. Eu escutei que você disse o grito por. Não, é o grito puro e o grito para, né? Em francês também tem esse joguinho, né? Que seria o pur e o pour, né? Quer dizer, o puro e o para. Bom, muito bem. Então, me parece que nesse momento, aí nessa página, a hora que ele está falando do verdadeiro sujeito, né? E aí ele vai dizer o bom sujeito, né? É um termo que, inclusive, a análise do discurso também pegou esse termo aí, né? O Péchet usa muito o bom sujeito, né? Que eu acho bem estranho, né? Tanto é que os psicanalistas não costumam usar esse bom sujeito, né? E o verdadeiro sujeito. Bom, o fato é que é o sujeito do desejo, né? Sujeito do desejo quer dizer o quê? Um sujeito à falta. Porque a falta e desejo são categorias correlativas, então, se falamos no sujeito do desejo, estamos falando do sujeito da falta, né? E do desejo inconsciente, né? Quer dizer, essa falta está correlacionada aí com esse inconsciente. A fantasia sempre vai ser um refúgio, né? Ou seja, a fantasia é esse refúgio do sujeito, mesmo que seja um refúgio que faz o sujeito sofrer, mesmo que seja um refúgio que faz o sujeito padecer, né? Num texto do Harari, ele coloca a fantasia, a punção, que é aquele losango da fórmula do fantasma, e sintoma. Então, quer dizer, entre a fantasia e o sintoma, nós temos ali diversas relações. Então, esse refúgio, no fim das contas, tem uma articulação com o sintoma. Esse refúgio não é uma casinha gostosa de campo na beira do lago, em que lá é uma maravilha. O refúgio da fantasia é a produção de sintoma. Por isso mesmo, no fim da análise, o que a gente almeja é o atravessamento desse fantasma, que é a fantasia, né? Uma questão de tradução aí, fantasma e fantasia. Mas o atravessamento do fantasma, justamente atravessar esse fantasma, quer dizer, desmantelá-lo de algum modo, né? Para quê? Para não ter mais esse refúgio? Para não ter esse refúgio que faz o sujeito produzir sintoma, ou seja, ele tem que se haver com o seu lugar de sujeito de desejo, se haver com a sua falta. Então, digamos, é isso que está em cena. Me parece que ele está dizendo aqui, né, que o sujeito verdadeiro, para não dizer o bom sujeito, sujeito de desejo, tanto no esclarecimento da fantasia, quanto em seu refúgio fora do discernimento, não é nada além da coisa. Ou seja, claro, se você reduz aí esse sujeito à falta, nós não somos nada além da coisa. É quase a mesma coisa dizer assim, ó, do pó viemos, para o pó voltaremos. Não quero ser bíblico, religioso aqui, mas é dizer que a coisa está no cerne aí. A coisa como aquilo que nos causa, né? Ou seja, o que é o sujeito? O sujeito é a metáfora da cebola, né? São um amontoado de camadas, um amontoado de significantes que vão se sobrepondo e se constituindo ali, dando uma certa consistência. Tu começa a tirar essas camadas de significante,
Ou seja, descascar a cebola não tem nada no cerne, né? Então, quer dizer, no cerne tem essa coisa, esse inominável, esse vazio, né? Que é dele, como ele está dizendo ali, é dele, e o que há de mais próximo, embora ele escape, né? Então, quer dizer, a coisa está no cerne do sujeito, mas o que é a coisa? A coisa está esse vazio aí, né? Um vazio que o sujeito, né, tenta colocar outras tantas coisinhas aí, né, para preencher esse vazio, né? Mas justamente a análise conduz a uma radicalidade de se haver com a sua falta, né? Então, a análise, no fundo, ela produz isso, a queda dos ideais, é o atravessamento da fantasia e o sujeito estar frente a frente aí com essa coisa, né? Não sei se te respondi. Sim, sim, muito bem respondido, sim. Também tem a ver com a fobia, né? Me parece também que um dos primeiros passos, né, desses efeitos da coisa, quando, enfim, na formação do próprio eu, né? Sim, a fobia, eu sabia, eu estava esquecendo alguma coisa. Mas qual foi a relação? Não foi por acaso que eu esqueci. Ali eu não peguei muito bem. Que articulação tu estava fazendo entre essa questão da coisa e da fobia? Isso. Ele chegou a escrever adiante que ele fala que se refugia ou na fobia ou no fetiche, que seria a questão do fantasma. E se você ler também o seminário 13.4 do Lacan, ele fala que antes, no período pré-edipiano, passa primeiro pelo fetiche e depois pela fobia, também antes de chegar ao Édipo, né? Então, mais ou menos, meio que me relacionou. O que o Lacan está dizendo é o seguinte: no começo, quando vai ter essa formação desse júbilo, até da própria mais especular, ele tem duas escapatórias. Ou vai para essa imagem e se perde aquela coisa, ou fica enquanto ele está na coisa, ele está numa relação fóbica, de total desconforto, de infamiliar, que é a própria. Enfim, alguma coisa nesse sentido, na formação do eu imaginei alguma coisa mais ou menos assim, que é isso que o Lacan está querendo dizer. Mas estou colocando a questão para ti. Eu acho que essa questão fóbica e fetiche, aí eu não saberia te articular muito bem aí. Posso pensar algumas coisas, mas com bastante imprecisão, assim. Não sei se ele está dizendo da fobia como... Porque o objeto fóbico é um objeto significante, né? Assim, o cavalo de Hans lá, que produzia uma fobia no Hans, aquele cavalo era uma metáfora, né? Então, quer dizer, uma metáfora do pai e tal. Então, se nesse sentido nós temos a ordem do significante, enquanto que no fetiche também tem algo do significante, mas uma coisa um pouco mais de denegar a castração. Fetiche como esse objeto que entra no lugar da falta. O significante fóbico é um significante da falta, como todo significante é da falta. O fetiche, não. É uma denegação da falta, porque ali onde tinha falta é colocado o objeto fetiche. Vejo que ele está não falando propriamente dos sujeitos fóbicos ou fetichistas, mas ele está ampliando talvez esse conceito, articulando o que eles têm mais de estrutural, um conceitual mais básico aí para pensar, não especificamente o sujeito fóbico, neurótico fóbico, mas uma forma de pensar. É mais ou menos o que me vem disso, mas acho que eu teria que ler um pouco mais aí disso. Tá bom, obrigado, Luiz, muito obrigado. Ok.
Então, mais perguntas? Doeu um pouco menos. Tá certo. É isso então, gente? Ok. Obrigado, então, aí pela participação. Agradeço a escuta, as colocações. Agradeço a Lorena pela participação, ao grupo que vem trabalhando, a Maiêutica, que vamos debutar com esse vídeo aí no canal da Maiêutica, com muito prazer. E até a próxima. O Eduardo falou dos textos grandes, né? O próximo texto é pequeno, é pequenininho. É o falo. É um falo pequenininho. É pequeno, mas é difícil, né? Justamente a significação do falo. Espero encontrá-los novamente, que, se não me engano, vai ser em julho ainda, meados de julho. Beleza? Ok, então. Até lá. Tchau, tchau. Obrigado, Maurício.